Oi, eu sou Larissa Mercury e este episódio faz parte do arquivo do Quer Que Eu Desenhe. Ele foi publicado originalmente em uma fase anterior do podcast e agora volta ao ar reeditado como parte desse fechamento de ciclo antes dos próximos projetos. Talvez você perceba alguma diferença no áudio, no ritmo ou no momento da conversa, mas ele continua fazendo uma parte da história desse projeto. Então, vem comigo revisitar esse episódio. Entendeu? Ou quer que eu desenhe? Fala galera, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Quer Que Eu Desenhe. Eu sou Larissa Mercury e hoje o episódio será um pouquinho diferente. Eu vou quebrar um pouco a didática biográfica sobre as personalidades da arte e, em contrapartida, eu falarei sobre uma obra literária. A obra em questão é um ensaio sobre a cegueira e você já deve saber disso pelo título desse episódio. Obra essa que foi e ainda é um best-seller da literatura portuguesa e que rendeu ao seu autor o Prêmio Nobel de Literatura. Sim, José Saramago é foda. Antes que eu prossiga, eu preciso te pedir que nos siga no nosso Instagram, @quer.que-eu-desenhe e curta a nossa page no Facebook. Peço também a vocês que enviem o seu comentário e sugestões para que eu possa direcionar melhor o conteúdo do podcast, perfeito? E claro, também não deixe de clicar em seguir aqui no aplicativo e assim que eu publicar um conteúdo novo, você será o primeiro a saber. Sem mais delongas, vamos falar sobre essa obra, começando pelo seu autor, José Saramago, que foi um dos escritores mais famosos de Portugal. Como eu disse no início do episódio, ele recebeu o Prêmio Nobel de Literatura em 1998 e as suas obras foram traduzidas para 25 idiomas. Embora ele fosse um ateu auto-identificado, seus trabalhos costumam ser tópicos religiosos e conter elementos teológicos, tanto que ele foi criticado pela Igreja Católica em inúmeras ocasiões, especialmente por seus romances O Evangelho segundo Jesus Cristo e Caim. Saramago foi um defensor do anarcocomunismo e um membro do Partido Comunista de Portugal. Em 2017, ele inaugurou uma fundação, José Saramago, com o objetivo de defender e popularizar a Declaração Universal dos Direitos Humanos e também a cultura portuguesa e a sua proteção do meio ambiente. Por que foi que cegamos? Não sei. Talvez um dia se chegue a conhecer a razão. Queres que eu te diga o que penso? Diz. Penso que não cegamos. Penso que estamos cegos. Cegos que veem. Cegos que, vendo, não veem. O ensaio sobre a cegueira foi publicado em 1995 e em 2008 foi transformado em um filme dirigido pelo cineasta brasileiro Fernando Meirelles. Isso mesmo, o mesmo diretor do clássico brasileiro Cidade de Deus. Qual é, Dadi? Dadi é o caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, porra. Estrelado por Mark Ruffalo e Julianne Moore, o filme é excelente. Tanto que o Saramago ele foi assistir ao longa ao lado do diretor, o Meirelles, e se emocionou no final da sessão. E, inclusive tem um vídeo no YouTube desse momento. Mas é claro que o livro é excepcionalmente muito melhor. O romance do escritor português voltou a disparar nas vendas esse ano, e esse aumento é atribuído ao momento atual em que vivemos. Um vírus desconhecido, quarentena e isolamento social. Segundo a Veja, desde o ano passado, distopias como O Conto de Aia, de Margaret Atwood, 1984, e Revoluções dos Bichos, de George Orwell, e Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley, que também é ótimo, estabeleceram um duradouro reinado na lista dos mais vendidos. Se 1984, de Orwell, era o horror de sempre ser vigiado, então o ensaio sobre a cegueira é totalmente o oposto. Aqui, o controle regulatório do governo é impotentemente burocrático. Ninguém é capaz de ver. Os personagens, que por sinal não têm nome na obra, mergulham em um mundo onde os fortes exploram os fracos
e até os costumes sociais mais básicos são perdidos. A luta pela sobrevivência cria e amplia uma cegueira mental secundária, onde poucos dos personagens podem imaginar o futuro além de gerenciar suas próprias necessidades físicas e também imediatas. O ensaio sobre a cegueira é fiel ao seu título, detalhando a eclosão de uma epidemia misteriosa de cegueira em uma cidade não especificada, descrevendo o subsequente colapso da sociedade, bem como as vidas marcadas dos protagonistas atingidos. É uma história sobre o lado sombrio da natureza humana e o que acontece quando as regras da sociedade não são mais sustentadas, não são mais aplicadas. Essa doença que se espalha pela cidade tem apenas um sintoma: a cegueira. Ela vem sem alarde, sem dor e o pior, sem aviso. O que se segue é um retrato fascinante do melhor e do pior da natureza. Vemos a história se desenrolar através dos olhos de uma mulher de meia idade, conhecida no livro apenas como a esposa do médico. A sua normalidade e compaixão adicionam um lampejo de esperança ao que às vezes parece uma escuridão implacável. O Saramago, ele não dá nome aos seus personagens e também a cidade, né, a época em que se passa essa história, e é isso que dá o romance um tom muito perturbador, porque dá sempre aquela sensação de que isso pode acontecer a qualquer momento, em qualquer lugar do mundo e com qualquer pessoa. É uma leitura muito difícil. Quando eu falo de difícil, eu não estou falando da linguagem, da escrita do autor, por mais que sejam sentenças longas e que se estendam por mais de uma página também e não tenham pontuações, apenas vírgulas, eu estou me referindo a uma visão perturbadora. O livro, ele traz um horror intenso, violência sexual, entre outras coisas. Eu já li esse livro umas 2 vezes. Confesso que eu tive que parar várias vezes, respirar, tentei distrair minha cabeça, porque sim, ele é perturbador. Eu vou tentar fazer um breve resumo sobre a obra e dar o menos spoilers possível. O intuito aqui é que você entenda o contexto e que depois busque informações por si. Espero muito que vocês leiam o livro e depois venham me contar o que você achou. Beleza? O enredo se passa numa cidade sem nome e uma doença misteriosa atinge primeiro o motorista na rua, que se vê cego meio ao trânsito. Mas essa cegueira não é uma cegueira comum, é uma cegueira branca como leite, como um dos personagens mesmo diz. O médico que atendeu o motorista cego e vários de seus pacientes também se veem cego ao longo da história. Só um parênteses aqui, é muito legal a narrativa do autor e ele vai descrevendo de forma única como cada personagem vai ficando cego. Então são descrições muito peculiares sobre cada personagem. Bom, continuando. A esposa do médico é a única pessoa que é poupada da doença. No entanto, ela finge cegueira para não se separar do seu marido. No primeiro estágio da epidemia, uma quarentena estabelecida, vejam só, e as primeiras dezenas de infectados são isolados. A esposa do médico é a única que está reclusa e ainda possui a visão. É aqui que o livro muda de tom, do mistério para a erosão da sociedade. A princípio, as vítimas ainda estão desorientadas e confiam no melhor julgamento das autoridades, mas como a doença está se espalhando a uma taxa exponencial, o governo simplesmente não pode mais controlar a situação. E lá dentro desse lugar onde eles estão reclusos, parece mais um manicômio, e a ansiedade em relação aos suprimentos fica cada vez mais casual e esse modus de funcionamento da sociedade se desfaz. À medida que mais e mais pessoas são colocadas na área de quarentena, uma estrutura social nova e severa surge dentro dos muros do hospital. Os guardas retendo comida e, pior, sujeitando os presos à extrema violência. Eventualmente, todo o inferno se perde e os cegos lutam entre si, resultando em violência e assassinato. Eu vou delimitar os meus comentários por aqui para eu não dar mais spoiler. O ensaio sobre a cegueira é uma obra sombria da sociedade, mas também dá uma ideia do que é maravilhoso na experiência humana. Amor, bondade, solidariedade, coragem, tudo isso está presente ao mesmo tempo nessa história. O livro em si, ele não moraliza
finaliza, ele apenas apresenta essa história e deixa o leitor responder as perguntas sobre as quais eles fariam na situação desumana descrita. Esse foi mais um episódio do Que Eu Desenho, espero que vocês tenham gostado. Bom, para fazer esse episódio, eu utilizei algumas referências, incluindo mycountryeurope.com, Bookshelf, Revista Veja e Booksmart Reviews. E para finalizar, eu deixo um pequeno trecho do livro com vocês. Estamos a destruir o planeta. E o egoísmo de cada geração não se preocupa em perguntar como é que vão viver os que virão depois. A única coisa que importa é o triunfo do agora. É a isto que eu chamo a cegueira da razão. Não se esqueça de clicar em seguir aqui no aplicativo e assim que eu publicar um conteúdo novo, você será o primeiro a saber. Entendeu? O que é que eu desenho?